de forma recorrente e especificamente com o Sanji. Nessa imagem que eu vou mostrar pra vocês agora, vocês podem ver como o Sanji acabou sendo diminuído de todas as formas possíveis. Pô, tem uma cena aí, essa daqui da esquerda lá, que o Sanji tá lá. O Sanji leva um golpe lá do inimigo poderosão, eu esqueci o nome agora, e ele fica de boa. Eu lembro porque na época eu li o mangá. No anime eles tiraram contra ele no anime. Na segunda imagem, vemos o Sanji apaixonado pelo Stussy, mas ainda com um comportamento mais suave e mais natural, enquanto no anime ele se comporta feito um cachorrinho mesmo. Caralho, mané, definição de gado. Gado demais! Fala, meus amigos, como vocês estão? Então, galera, saibam vocês ou não, no mundo dos animes aí recentemente teve uma treta com a Toei Animation. Mais uma treta com a Toei Animation. E lá vamos nós! Pra quem não sabe, a Toei sempre distorceu a obra de One Piece. Arcos que eram menores ficavam gigantes e arcos que eram grandes ficavam infinitos. E eles sempre faziam isso, estendiam muito as lutas, mudavam a personalidade dos personagens em certas ocasiões, entre outras coisas. Isso foi escalando até chegarmos à recente polêmica que foi a do Sanji. Que aparentemente a Toei tirou o Sanji de certas cenas que existem no mangá, e no anime eles não colocaram, mudaram a personalidade dele, mudaram as expressões, e isso tá dando maior treta na comunidade. E aparentemente, rumores dizem que ele pode ser retirado da obra, ou do mangá, ou do anime. Eu não estou suportando mais. Então a Toei Animation odeia o Sanji. E o Sanji, galera, é meu personagem preferido de One Piece. Eu lembro lá em Thriller Back, quando o Luffy vai salvar a Nami lá do Arlong, a luta dele é muito braba, moleque. Pra mim, essa é a melhor luta do Sanji. Contra o Homem Karatê lá, Tubarão Karatê brabo. Essa luta aí é braba, moleque. Momento brabo. E eu fico triste que a Toei tá fazendo isso. E o Bruno Bandeira vai falar sobre isso e nós vamos reagir aqui. E para você que não me conhece, eu sou o Márcio, que falamos de mangás, animes, tretas, jogos. Recentemente aí eu falei de Devil May Cry. Então, por favor, se possível, inscreva-se aí. Mais de 40% das views do canal vem de não inscritos, então inscreva-se aí, que ajuda demais o meu sonho. E bora lá comentar essa treta. Bora lá, galera. Putz, Toei, Bruno Bandeira. Inscreva-se lá no canal do cara depois. O cara é brabo, dá o like no vídeo dele. Eu vou deixar o link na descrição. E bora. Se nunca foi fácil confiar no Oda quando se trata do Sanji, que dirá confiar na Toei Animation. Se você é alguém inteirado na fandom de One Piece, você deve ter ouvido falar da polêmica. Caraca, mano, olha lá como eles mudam tudo. Tá de sacanagem, as expressões, a cena. Aí depois os fãs têm uma percepção diferente do personagem. Por causa disso aí, ó. Dessa última semana. Durante o último arco do anime de One Piece, Sanji vem sendo ridicularizado de todas as formas possíveis, sendo retratado como alguém mais fraco, mais gado, até ser completamente excluído de uma cena específica do último episódio. Inclusive no arco de Wano também, tá? Deram maior foco no Zoro e o Sanji deixaram de lado. Embora ele tenha tido foco, mas deixaram o Sanji de lado. Que foi o estopim para essa polêmica estourar nessa última semana. Vamos entender melhor essa história agora e no final fazer uma reflexão sobre isso, não antes de você deixar o seu like e entrar pro meu bando, se inscrevendo aqui embaixo com... Aproveita aí, se você não é inscrito nesse canal aqui, inscreva-se aí, que ajuda demais. Por favor, eu sempre dou a opinião sincera aqui do que eu acho, então você me ajuda demais, dando like, inscrevendo. E inscreva-se no canal dele também. O sininho ativado. Lembrando que estamos nos aproximando da marca dos 900 mil tripulantes e eu preciso de você como parte do meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. Bom, todo mundo sabe que o anime de One Piece muitas vezes precisa estender os acontecimentos dos episódios para que o anime não acabe alcançando o mangá. Esse foi o modus operandi da Toei por mais de 20 anos ininterruptos, até que eles finalmente decidiram se adequar ao século 21 e pela primeira vez decidiram pausar o anime de One Piece. Mas até que isso acontecesse, nessa necessidade e até desespero de não alcançar o mangá, a Toei precisava estender certas cenas de forma extremamente exaustiva. E isso fazia as lutas ficarem muito arrastadas, embora a animação esteja boa. A luta do Kaido, moleque, caraca, eu não aguentava mais o Luffy caindo e voltando. Caindo e voltando. Acaba, pelo amor de Deus, acaba!
a ponto de muitas vezes até estragar a experiência de quem tá assistindo. Não é à toa que tem uma série de memes sobre o quão enrolados são os episódios de One Piece. Mas a gente precisa lembrar que isso acontecia com todo anime recorrente dos anos 2000. Ao mesmo tempo, todos os grandes animes recorrentes foram acabando até que no final só sobrou One Piece. Por isso, o meme dos episódios arrastados começaram a se restringir apenas... Mas eu acho que antes as lutas do One Piece não eram arrastadas, não. Como era lá no arco dos Homens Peixes e tal. Aí depois de um tempo, mané, nas sagas mais pra frente, começou a ser arrastado pra caraca ao anime de One Piece. Então, nessa necessidade de esticar os episódios do anime, algumas lutas acabam recebendo cenas extras, até porque isso é de agrado dos fãs. Afinal, se o Oda não costuma dar muita atenção para as lutas, que o anime pelo menos compense e anime algumas cenas extras. Inclusive, esse é um dos pontos fracos do Eiichiro Oda. Ele não faz uma coreografia de luta muito boa. Na real, pra dizer real mesmo, algumas se salvam, mas a maioria é bem ruim. A maioria é soco, aí o soco se choca e voa. Sabe uma luta muito maneira que ninguém fala? É a luta do Luffy versus o Katakuri. Essa luta no mangá é muito maneira, no anime também é muito maneira. Mas na maioria das lutas de One Piece são bem fracas. Inclusive as do Zoro são sempre um corte de espada. Tipo, agora eu vou dar o meu corte de espada novo. Aí ele dá um corte de espada, fica agachado, o oponente cai e a luta acaba. Para aproveitar melhor o fato deles já terem que esticar os episódios até não dar mais. Porém, a gente precisa lembrar que na tentativa de estender as cenas de luta, isso muitas vezes já é o suficiente para alterar completamente o sentido do que está acontecendo. Então, para quem é viciado e doente em power scaling igual doentes como eu, isso acaba sendo um problema. Por exemplo, uma das cenas que muita gente lembrou essa semana foi a batalha entre o Sanji contra o Page One. Pô, essa luta no anime foi bonita pra caraca, véio. Começou a tocar uma musiquinha lá dos banjo. Ó, maravilhosa. Maravilhosa demais. No arco de Wano. No mangá, o Sanji claramente sai na vantagem contra o Page One, dando um porradão nele em direção ao chão e dando outro porradão na barriga, que fez algumas pessoas inclusive até pensarem que o Sanji conseguiu derrotar de fato o Page One. Já no anime, essa luta foi estendida, fazendo o Page One se mostrar um desafio muito maior para o Sanji do que ele foi realmente no mangá. Então, como eu disse, na tentativa de apenas estender a luta, o anime acabou fazendo o Sanji parecer alguém mais fraco do que ele se mostrou no mangá. Mas até aí, isso foi apenas um caso isolado. Basta ver que no mesmo arco de Wano, o próprio Luffy também sofreu disso contra o Kaido. Quem lembra do primeiro confronto, quando o Luffy lança um King Kong Gun contra o Kaido, coisa que não existiu no mangá. Aí, estenderam muito a luta final do Luffy versus o Kaido. Estenderam demais. Meu irmão, foi... sei lá quantos episódios foi. A animação tava linda, mas... ficou tipo, tá, acaba. Eu só quero que acabe. Eu sei que o Luffy vai ganhar, só acaba. Então, nesse caso, o Luffy pareceu ainda mais fraco do que no mangá, já que o Kaido também tancou o King Kong Gun como se fosse nada. Claro, talvez a gente pudesse discutir a possibilidade do Kaido realmente ser capaz de tancar aquilo mesmo no mangá, mas... claro que ele tancava. Nem era a forma mais forte do Luffy. Claro que ele tancava. Mas ainda assim, a dimensão que nós vemos o power scaling muda. Mas é só pra dar um exemplo de que isso não é algo exclusivo do Sanji. Inclusive, agora eu me lembrei de outra cena ainda mais antiga do Luffy finalizando o Caesar Claw lá em Punk Hazard com Grizzly Magnum. Mano, eu odeio Punk Hazard. Tem uma luta lá que é do Lau versus o Vergo. Eu acho que é em Punk Hazard. Que é uma luta maneira, mas de resto, caraca, Punk Hazard é muito chato, mané. Caraca, muito chato. Pra quem não lembra, no anime o Luffy lança o ataque e o Caesar Claw defende o golpe e os dois ficam naquele clash infinito que não acabava mais, até que o Luffy finalmente conseguiu sair como vencedor. Já no mangá, o Luffy só arrebenta o Caesar Claw isolando ele pra fora do laboratório. Mas até aí a gente pode considerar que todos esses foram casos isolados e não tinham nada específico com o Sanji. Mas quando o arco de Egghead começou, foi quando a coisa começou a ficar muito estranha e a gente teve diversos momentos acontecendo de forma recorrente e especificamente com o Sanji. Nessa imagem que eu vou mostrar pra vocês agora, vocês podem ver como o Sanji acabou sendo diminuído de todas as formas possíveis. Pô, tem uma cena aí, essa daqui da esquerda lá, que o Sanji tá lá,
O Sanji leva um golpe lá do inimigo poderosão, eu esqueci o nome agora, e ele fica de boa. Eu lembro porque na época eu li o mangá. No anime eles tiraram. Aí, sacanagem, mané, sacanagem. Odeiam o Sanji. É porque o Sanji é tão maneiro que ele rouba a cena se deixarem ele no anime. Ele vira o protagonista. Por exemplo, na primeira delas, a gente tem o Sanji conseguindo se sair muito bem na luta contra o Serafim do Jinbe no mangá, mas tendo bem mais trabalho contra ele no anime. Na segunda imagem, vemos o Sanji apaixonado pelo Stussy, mas ainda com um comportamento mais suave e mais natural, enquanto no anime ele se comporta feito um cachorrinho mesmo. Caralho, mané, definição de gado. Gado demais! O rei dos gados. Ele é gadão mesmo. Ah, isso aqui é sacanagem, mano. Tipo, transformar o personagem brabo num literalmente gado idiota, tá ligado? Tipo, até as patinhas. Aí quando faz isso com mulher, o pessoal, sexualização. Ele até coloca as patinhas assim. Já numa outra imagem, o Sanji aparece preocupado com alguma coisa no mangá, mas ainda com uma expressão muito natural, enquanto o anime desenha o Sanji com uma expressão muito mais caricata que lembra Que é isso aqui? Jojo Bizarre Adventures. Que merda é essa? Até os Okamas, né? Numa outra cena, o Sanji aparece servindo bebida para Bonnie no mangá, sem o desenho de um coração no olho nem nada do tipo, enquanto o anime já mostra ele com um coração no olho todo apaixonado. Em outra cena, o Sanji consegue capturar o Kako com aquela arma de bolha com uma expressão bem confiante, e na outra ele aparece todo assustado e nem passa a impressão dele ter conseguido prender o Kako. Quando a gente analisa friamente, a gente até poderia dizer que parte dessas mudanças poderia muito bem acontecer no mangá ou no... Tá ligado aquele meme lá do poderoso chefão? O que fizeram com o meu garoto? Aí, ó, o que fizeram com o meu garoto? No caso, nessas mudanças que tiveram no anime, essas cenas no anime poderiam muito bem acontecer no mangá. Pelo menos as cenas em que o Sanji aparece mais apaixonado, mais gado ou desenhado de forma mais caricata. São mudanças que intensificam o que o Sanji sempre foi. Então alguns desses exemplos, se olhados de maneira isolada, eu não vejo problema nenhum. Agora, o que fez eu concluir que os caras realmente estão de sacanagem foi essa cena aqui do último episódio do anime. Nessa cena, podemos ver quase todo o elenco de Egghead reunido depois de... Até o Sop, moleque. O Sop, que não faz caralho nenhum, tá na cena. E o Sanji retiraram. Prender o Vegapunk da York. Temos os chapéus de palha quase completos, com exceção da Robin, o Vegapunk, a Bonnie e até o Lute. Mas no anime, os caras simplesmente excluíram o Sanji da imagem. Reparem que eles nem sequer fizeram um trabalho de reorganizar o enquadramento dos personagens na cena. O enquadramento é exatamente o mesmo, porém com um buraco no meio da imagem que era onde o Sanji deveria estar. Tipo, por quê? Os caras odeiam Sanji de verdade, você tá maluco, tá? Como os caras são animadores, tem um personagem tão maneiro assim, e os caras não... Tipo, é tipo tirar o Trunks, tá ligado? O Trunks do Dragon Ball, talvez do Vegeta, porque o Sanji faz parte ali dos três principais. Que é o Luffy, o Zoro e o Sanji. Então é isso mesmo, é tipo tirar o Trunks. Não, a gente agora vai esculachar com o Trunks ou Gohan. Tá ligado? Qual a lógica? Sério, pra que isso? A Toei foi tomada por algum aceita de fanboy do Zoro? Ou é, sei lá, algum tipo de movimento Red Pill pra jogar pra escanteio? O que tem a ver o Red Pill? Red Pill? Personagens considerados betas, como o Sanji. Como eu disse no começo do vídeo, se não dá pra confiar nem no Oda quando se trata do Sanji, porque mesmo no mangá, o Sanji muitas vezes é colocado de escanteio, que dirá confiar na... Pô, o pessoal fala que o Sanji é colocado de escanteio, ele é... A personalidade dele fica meio idiota às vezes. Mas a maioria dos arcos, o Sanji, tipo, eu acho que todos ele tem um papel gigante. Thriller Back, Alabasta, entre outros, até Egghead. Eu acho que quase todo o arco que ele está, ele tem um papel importantíssimo. Toei Animation depois dessa. Inclusive, teve gente até que lembrou do lendário vídeo de 4 anos atrás aqui do canal, quando o Sanji foi preso pela Black Maria lá no arco de Wano e ele implora por ajuda pra Robin. Por um lado, a gente pode argumentar que ver o Sanji confiando nos companheiros do seu bando e pedindo por ajuda demonstra um desenvolvimento. Eu vi essa cena na época e eu pensei que estava no mangá. Eu descobri agora que não estava, então, que isso?
de personagem, já que Holy Cake Island foi inteiramente centrado na ideia do Sanji querer se sacrificar sozinho pelo bando e não confiar que o bando junto teria chance de sair de uma situação como aquela. Então ele pedir a ajuda da Robin é por definição algo bom, mas a cena como um todo foi... cara, vamos ser sinceros, foi completamente ridícula. O Sanji ele pareceu muito ridículo naquela cena. A Robin aparecendo depois foi muito foda, mas o Sanji pedindo ajuda tava muito caricato e muito ridículo. Tava fora do personagem. O jeito que ele pediu, se ele falasse assim, pô, me ajuda aí, minha amiga, eu confio em você, seria algo melhor. Ele gritando daquele jeito, é tipo o Vegeta, por favor, me ajude, sabe? Não tem nada a ver com o personagem. E na época, cara, eu zoei pra caralho. Eu falei que fã do Sanji só vive de migalha e que era melhor desistir, o que mais uma vez meio que se provou verdade, mas isso leva, toda essa discussão leva à reflexão que eu queria fazer aqui nesse vídeo. Vamos lá. A fandom de One Piece tem muita dificuldade de ouvir crítica, mas muita mesmo. E a minha tese para isso é a seguinte: One Piece é um universo gigantesco e maravilhoso. Então quando você começa a assistir o anime e entra de cabeça naquele universo... Pô, a fanbase de One Piece é chatona, mané. Ah não, desde o primeiro episódio o Shanks já era muito poderoso e ele se deixou... o que mais? E ele usou o hack naquele momento lá. Usou caralho nenhum, para de ser fanboy. Ele usou o hack. Aí tu fala assim, tá, o Shanks usou o hack. Mas por que o braço dele foi arrancado? Não faz sentido nenhum. Ah, porque ele deixou. Não faz sentido, meu parceiro. Não só isso, como ele era tão poderoso assim e os bandidinhos, sei lá, conseguiram passar a perna neles, tipo... What the fuck? Não tem como não ficar maravilhado com tudo aquilo. É realmente coisa de outro mundo e deixa a gente completamente apaixonado. E além dessa paixão que vem quando a gente começa a assistir One Piece, tem também a questão do tempo. Quem decide maratonar One Piece vai dedicar uns bons meses aí só assistindo One Piece. Então, por causa de todo esse tempo investido, a gente fica praticamente 100% imerso naquele mundo de One Piece. 100% imerso não, quando tu chega naqueles arcos chatão, mané. Tem uns arcos de One Piece que eu, pelo amor de Deus, eu quero que acabe. Holy Cake, quero que acabe, só acaba, tá ligado? Só acaba. É quase uma lavagem cerebral mesmo que acontece com a gente. Eu digo isso porque comigo foi exatamente assim, só que isso foi lá em 2011. Mas pra muita gente, isso aconteceu na pandemia em 2020, ou pelo menos a partir de 2020, quando todo mundo ficou em casa e precisava de alguma coisa pra se entreter por bastante tempo, né? Eu preciso de alguma coisa pra me entreter. Ah, um anime com 1000 episódios? É isso então, bora! Tem nada pra fazer. E foi aqui que o One Piece entrou na vida de muita gente, não só pela pandemia, mas também, pelo anime receber uma nova dublagem que facilitou muito o acesso de mais pessoas ao anime e também pelo fato do anime passar a ser exibido pela Netflix. Então, com isso, você tem uma legião de gente se tornando fã da obra e uma legião de fãs que vai defender a obra com unhas e dentes. Por isso, a fama do fã de One Piece achar tudo lindo e maravilhoso e não aceitar crítica nenhuma. Só que, naturalmente, depois dessa primeira etapa de paixão exacerbada, a gente começa a ser mais racional e começa a questionar algumas coisas. É quase como um relacionamento mesmo, né? Existe o primeiro momento da paixão, onde tudo é perfeito, e depois a gente aprende a lidar com os defeitos da outra pessoa, os nossos próprios defeitos e as divergências de opiniões. Então toda aquela legião de novos fãs que conheceram One Piece cerca de 4, 5 anos atrás e defendia, aceitava, passava pano pra tudo que era relacionado a One Piece. E mais uma vez, quando eu maratonei One Piece eu era exatamente assim. Os fãs que talvez passassem pano para o que a Toei vem fazendo com o Sanji hoje já começam a se questionar e pensar... É isso, meu parceiro. A fandom passou pano demais, deixaram passar, agora as empresas acham que eles podem fazer o que quiser, filho. Isso aí acontece com todas as empresas, Sony, Xbox. Aceitou? Então toma aí, ó. Agora tu vai ter que pagar pra ter a assinatura na internet. Cara, tem alguma coisa errada aí. Esses caras estão de sacanagem. Não é possível que eles vão simplesmente excluir o cara do framezinho, assim, sendo que era só botar mais um PNG de um... Era só colocar a cabeça do Sanji.
A perna pra cima, pô. Sacanagem. Personagem ali, cara, não tem explicação. Muitas vezes, eu aqui no canal sou chamado de hater por parte de algumas pessoas quando eu decido criticar alguma coisa que acontece no mangá. Nessas horas sempre tem um outro comentário dizendo que eu só reclamo. Eu falo uma ou duas coisas que eu não gostei num capítulo, dou uma série de argumentos pra justificar o meu ponto e a resposta que eu recebo muitas vezes é: se não gosta, é só parar de ler. Caralho, aí, o cara... Não, ai meu Deus. O fã... Aí, tem várias fandom chatas, mas a de One Piece é insuportável, mané. Eu fiz um vídeo sobre Devil May Cry agora, a fandom também tá chata pra caraca. Eu aceito os argumentos dele e concordo com muitos, mas outros é só hate. A de One Piece, então, que é maior, deve ser um saco demais. Você deveria escrever o seu próprio mangá e nunca contra-argumentam os pontos que eu trago nos vídeos. É só esse bando de comentário burro que não dizem nada com nada. E quando eu critico alguma coisa, não é uma questão de achar que isso vai mudar o rumo do mangá, do anime, ou que isso vai ter alguma influência nesse nível. Não, é só uma questão de fã pra fã. Se eu comento alguma coisa, o máximo que eu vou conseguir é influenciar vocês, assim como os comentários de vocês vão influenciar aquilo que eu penso. Ninguém aqui tá discutindo. Cara, se fosse pra mudar o mangá, o anime, ninguém falava nada. Eu não falava nada, vocês não falavam nada e todo mundo ficava quieto. Então que esse caso do Sanji seja e sirva... Mano, faz barulho. Daqui a pouco os caras começam a distorcer a obra aí. Claro, a animação tá bonitona, pá, a gente bate palma, tão colocando investimento. Mas quando tem que criticar, é criticar. Também não é xingar os caras, não. Ah, seu lixo. Tem que criticar. Joga no Twitter, joga no Instagram. Faz barulho que os caras aprendem. Como um exemplo para que as pessoas parem de querer aceitar tudo cegamente, parem de querer passar pano para tudo e comecem a questionar certas coisas, como esse caso do Sanji merece ser questionado. Se a gente vai ter alguma resposta ou alguma mudança em relação a isso, não sabemos, mas eu acho que por enquanto a tese mais provável segue sendo a que o dublador do Sanji pegou de fato a esposa do Oda. Beleza, galera? É isso que eu tinha pra dizer no vídeo de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários agora. Lembrando novamente pra você deixar o... Pegou a esposa do Oda, não. Pegou um dos animadores lá e os caras odeiam. Ah, pegou minha mulher, safado. Agora eu vou te destruir. E é isso aí, galera. Inscreva-se aí no canal do Bruno Bandeira. O cara é brabo demais. Inscreva-se aí no meu canal também. Vai aparecer outros vídeos aqui para vocês verem. Inscreva-se aí, por favor. Dá o like que ajuda demais esse canal a crescer. E obrigado e tamo junto e valeu. E fui!